Olá, telespectadores do canal 6 da NET. Está começando agora o nosso Encontro com a Justiça. E o Encontro com a Justiça de hoje traz como entrevistado o presidente da ANACRIM, Associação Nacional da Advocacia Criminal. Mas também professor universitário, advogado, membro do Instituto dos Advogados do Brasil, o doutor James Walker. Muito alegria nossa, James Walker, receber você que é um homem consagrado do direito, um homem que tem tido muito sucesso e inovador no direito. E como o nosso programa é Encontro com a Justiça e conta sempre com a colaboração do desembargador João Batista Damasceno, da nossa querida jornalista Cláudia Cataldi e da nossa querida advogada também da ANACRIM, doutora Flávia Frois, nosso Encontro com a Justiça te faz a primeira pergunta: o que é a justiça para você? O que significa o poder judiciário, a justiça? Como é que você vê o seu instrumento de trabalho, já que você é um advogado consagrado no crime do Brasil, na criminalidade do Brasil, no meio dos advogados criminalistas do Brasil, e preside a ANACRIM? Desembargador Ciro, é um prazer muito grande falar para ti, para os teus telespectadores do Encontro com a Justiça. É uma honra compor essa mesa aqui, desembargador Damasceno, a Cláudia, a minha vice-presidente Flávia Frois. Bom, nós temos os três poderes da República e o judiciário deveria ser um poder que entregasse à população a resposta democrática que se espera para o equilíbrio das relações sociais. Antes de qualquer outra coisa, o Poder Judiciário ele tem essa função de apaziguador social, a função de evitar conflitos, mas a base da ideia de evitar conflitos é o cumprimento das normas, é o cumprimento das regras. E o Brasil, nessa quadra, vive exatamente o contrário. E esse exemplo negativo tem partido, por mais das vezes, do próprio judiciário. E essa regra que tem que ser cumprida, essa regra máter da sociedade, é a Constituição Federal. A Constituição Federal, ela dita aquilo que se espera de um comportamento republicano, da expectativa democrática da nação, e no cenário contemporâneo brasileiro o que se vê é exatamente o contrário. Exemplos oriundos do judiciário de descumprimento, exemplos oriundos do judiciário de que a Constituição tem funcionado no Brasil, infelizmente, como uma espécie de alegoria, algo que está escrito, mas que tem valor relativo. E quando isso acontece, toda a democracia tende a perecer. Eu ando muito preocupado com o destino do Poder Judiciário, com o futuro do Poder Judiciário diante desse desencontro de ideias, e isso tem tem várias causas, né? Nós não posso apontar uma causa, eu seria muito minimalista, mas tem, sobretudo, uma causa especial que eu destaco, que é o momento brasileiro de importação de modelos estrangeiros aplicados ao Brasil de forma absolutamente anômala. Então nós pegamos institutos como a delação premiada no modelo norte-americano, trazemos para o Brasil e aplicamos de forma anômala, dando ao Ministério Público amplos poderes de atuação, inclusive se sobrepondo ao Poder Judiciário, o Ministério Público, para transacionar nesse contrato que é a delação. E isso é uma importação anômala e que tem produzido sérios efeitos no sistema jurídico criminal brasileiro. Um outro seria esse sistema de precedentes que tem uma origem, sua genealogia lá na common law dos americanos, mas que aqui, que nós temos uma outra herança, uma outra ancestralidade, nosso direito tem base romano-germânica, na civil law, não se aplica. Então, entender que o direito posto, o direito escrito brasileiro, ele tá se perdendo, sufragando-se aqui no Brasil um direito de precedente, faz com que o Supremo Tribunal Federal reiteradamente seja um violador da Constituição. Isso tem gerado uma insegurança jurídica gigantesca na sociedade brasileira. Presidente, professor James, o senhor acabou de fundar a Associação Nacional da Advocacia Criminal e eu queria então brindar por essa fundação
Eu brindo de copo mesmo. Brindar a fundação da Anacrim e perguntar qual a finalidade, qual o objetivo dessa associação que o senhor acaba de fundar e que já está espalhada por todos os estados, quase todos os estados brasileiros. Desembargador Ciro, historicamente nós temos uma relação aqui de exercício da advocacia criminal. Esse ano eu completei 27 anos de advocacia criminal e acompanho todo o desenrolar do sistema de justiça criminal do Rio de Janeiro, os avanços, alguns poucos retrocessos. Acompanho a sua carreira como um fã antes de tudo, mas como um advogado que acompanha as decisões desse tribunal de justiça do Rio de Janeiro. E o que acontece é o seguinte: historicamente a advocacia criminal andou desamparada. Esse é um fato inegável. A advocacia criminal não tinha, até a chegada da Anacrim, uma representatividade de uma instituição que, primeiro, unisse a classe. Esse é o objetivo principal da fundação da Anacrim, da Associação Nacional da Advocacia Criminal, a união da classe. Segundo, a Ordem dos Advogados do Brasil, até certo ponto, andou muito omissa, não com a advocacia como um todo, desembargador Damasceno, mas com parte da advocacia. A OAB, de certa forma, se transformou numa espécie de atalho para ideias ou para conquistas políticas de muita gente. Então, como a OAB se tornou esse atalho para conquistas políticas, o que interessa na OAB é a captação e a preservação daquela advocacia que traz votos no momento das eleições da OAB. Então, como a advocacia criminal é uma advocacia muito desunida e historicamente não tem escritórios gigantescos, os grandes e bons escritórios de advocacia criminal do Rio de Janeiro têm 15, 18, 20 advogados, enquanto os grandes escritórios de contencioso de massa têm 250, 300 advogados. Isso pode definir uma eleição. O que acontece historicamente com o sentido de proteção da OAB para a advocacia criminal? Abandono. A advocacia criminal não teve, nos últimos tempos, e nós não temos um presidente da OAB criminalista desde Nilo Batista. Então, o que acontece é que a advocacia criminal andou desamparada na proteção das suas prerrogativas, das suas garantias. A Anacrim nasce justamente com esse objetivo: resgatar prerrogativas, resgatar garantias a partir da união da nossa classe. Doutor James, eu achei relevante, eu ia te fazer uma outra pergunta, mas já que o senhor tocou nessa questão deste papel que foi desempenhado pela OAB, nos últimos anos, ou pode dizer até nas últimas décadas, eu vou te fazer uma pergunta muito específica sobre essa politização da direção da OAB, que levou em 2007, já são 11 anos, mas para mim parece que foi ontem, a destituição da Comissão de Direitos Humanos da OAB, que acompanhava as chacinas da Coreia e do Alemão. E isso porque da direção da OAB tinha uma certa participação ou associação com o governo do Estado, o governador Sérgio Cabral, que naquele momento estava instalando as UPPs, e que promovia as chacinas para poder instalar as UPPs. Então nós tivemos essas duas chacinas, a Comissão de Direitos Humanos acompanhava a investigação e, por isso, ela foi destituída. É disso que o senhor fala, dessa politização da OAB, que deixa os próprios advogados pendurados no pincel, quando eles retiram a escada, e que possibilita tantas violações ao direito e a própria a destruição dos valores contidos na Constituição ou da própria Constituição? É isso que o senhor está... Desembargador Damasceno, eu não sei se foi proposital, voluntário ou involuntário, mas esse é o ponto nevrálgico. A OAB, ela cresceu institucionalmente de tal sorte que ela se tornou, em determinado momento, fora de controle. E aqui eu queria fazer uma pequena ressalva, uma pequena observação para ir no cerne da sua pergunta. Que a advocacia, especialmente a advocacia criminal, entenda que nós temos que separar a OAB dos seus dirigentes. Então, a OAB é a nossa entidade de classe e será sempre. Não existe uma advocacia forte, Cláudia, sem a OAB.
para que haja uma advocacia forte, precisa existir a OAB. E uma OAB forte. É fundamental que a advocacia se conduza institucionalmente, porque nós enfrentamos, não é um promotor de justiça, mas é o Ministério Público, instituição. Nós enfrentamos, não é um delegado de polícia, mas é, por exemplo, a própria instituição de segurança pública. Com a advocacia deve ser a mesma coisa, mas nesse particular aspecto, o que aconteceu foi exatamente isso. E aí tem muito a ver com o que eu comecei a dizer a partir da pergunta do desembargador Darlan. Nós perdemos do Brasil esse referencial do homem, do ser humano, na centralidade da ordem jurídica, que é um mandamento constitucional. Não existe ordem constitucional para que qualquer coisa ou qualquer outra ideia seja colocada na centralidade da ordem que não seja o ser humano. Então a dignidade da pessoa humana é o cerne, é o núcleo duro da Constituição Federal. No Rio de Janeiro foi instituída uma comissão que já era de longa data e que vinha realizando grandes trabalhos, porque o Rio de Janeiro tem essa característica que é emblemática, que é um estado ou uma cidade-estado, falando aqui do município, que tudo que se faz aqui reverbera pelo Brasil inteiro, para o bem e para o mal. Então um crime aqui vira um mega evento para o Brasil, nas noites de domingo, enfim. Tudo que acontece aqui se reverbera de forma macro pelo Brasil. O Rio de Janeiro é uma grande vitrine. A partir dessas situações que foram citadas, desses casos especificamente que foram citados, naquele momento a condução da Ordem dos Advogados, a direção, a gestão, estava muito próxima politicamente do governador da época. E seria um passivo político grande, terrível para o governador da época que aquela comissão desenvolvesse os seus trabalhos. Então, como desenvolveu, né? Como efetivamente desenvolveu. E o que aconteceu... Na realidade, te cortando, presidente, houve a emissão de um relatório que foi criado a partir dessa comissão. Eu fiz parte dessa formação desse relatório, que denunciou o governo do estado do Rio de Janeiro, o governo Sérgio Cabral, pelo massacre que aconteceu no Complexo do Alemão, onde 58 pessoas foram assassinadas. Essa é a realidade. E o Brasil foi condenado por essas mortes internacionalmente. Na Corte Interamericana. Exatamente. E o que acontece é exatamente isso. Se nós pudéssemos pegar tudo isso que o senhor falou e resumir numa palavra, o que aconteceu na Ordem dos Advogados a partir de um mandamento vindo do governo do Estado do Rio de Janeiro foi censura. A Ordem foi censurada. Ela aceitou ser censurada. Pois é, né? ela foi censurada, né, na condução daquela comissão, mas foi censurada porque os seus dirigentes acataram essa censura em razão dessa proximidade política com o governador que hoje se encontra preso. E o ano seguinte, 2008, seria eleição municipal e parece um acordo entre eles lá para... Agora, presidente, o senhor não acha que, de certa maneira, as mídias sociais, com esse papel de demonização da figura do advogado, sobretudo do advogado criminalista, acaba por contribuir para que esse pensamento se reflita até na própria instituição com relação à figura do advogado criminalista? As mídias? As mídias sociais. Hoje... E as mídias corporativas, sobretudo. Hoje nós temos essa situação das mídias sociais estarem aí como formadoras de opinião. Então, é um manancial de informações tão grande que as pessoas tendem a simplesmente aderir. Há uma aderência de comportamento, há uma aderência no curtir. Então, isso vai se reverberando. O que é pequeno vira grande. É o exemplo das fake news, que uma pequena notícia mentirosa se torna uma grande notícia falsa. Então, isso é um canal, manancial. Como defender o advogado criminalista diante da demonização feita pela própria população e pelas mídias sociais? Esse é um trabalho que não é um trabalho ao acaso, né? Essa demonização da advocacia criminal tem a ver com o objeto que se espera ao fundo, o pano de fundo, que é não exatamente o advogado criminalista. O advogado criminalista ele tem sido demonizado pela mídia, pela imprensa, porque ele se coloca exatamente entre o exercício autoritário de poder e aquelas pessoas que se quer, de alguma forma, alcançar. Então, num viés político, numa tendência de ideologia política de direita ou esquerda, dependendo de quem esteja com o poder naquele momento, se é a direita, a demonização da esquerda perpassa por atingir alvos, objetivos específicos de esquerda. E quem se coloca entre esse objetivo
do exercício autoritário de poder. E o efetivo alvo é exatamente o advogado criminalista, que tenta, de alguma forma, empreender medidas que evitem a persecução, que evitem o autoritarismo e que traga para a discussão a aplicação do devido processo e das garantias que estão lá na Constituição, que, eu repito, não pode ser vista como uma mera alegoria, né? Presidente, a minha pergunta é endereçada ao advogado criminalista e, portanto, um especialista no Código Penal. Houve mudanças em outros códigos. Se o senhor pudesse pessoalmente efetivar e sendo a voz, dando coro a toda a sua categoria, o que você acha que poderia ser que mudanças seriam efetivas para que, então, a advocacia criminal obtivesse mais sucesso e que pudesse haver mais justiça no Código? Cláudia, eu não traria, se eu tivesse esse poder, você está querendo aqui me emprestar, um exercício. Mesmo que ficticiamente, um poder muito grande, né? Mas se eu tivesse esse poder, mesmo no plano teórico, eu não mudaria muita coisa no Código Penal, não. Não sou um abolicionista penal, mas eu sou muito a favor do direito penal mínimo. De alguma forma, eu descriminalizaria algumas condutas que são absolutamente desnecessárias do ponto de vista criminal. Isso é uma forma do Estado autoritário, aquele Estado que Hobbes chamou de Leviatã, é uma forma do Estado subjugar o cidadão. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui. A sonegação fiscal. A sonegação fiscal, ela deve ser reprimida no plano do direito administrativo sancionador. Não precisa ser crime, não precisa se imputar ao cidadão a pecha de criminoso, porque depois que alguém é denunciado, o processo penal é uma pena em si mesmo, o desembargador Darlan. Você receber a pecha de processado, de réu num processo, seus vizinhos já lhe olham com outros olhos. E o que eu mudaria, sim, é o sistema processual penal. Esse sistema que é um sistema oriundo de um período ditatorial, que está em voga, que está em vigor até hoje. As nossas regras processuais penais são todas de origem ditatorial, né? São fruto de um momento de extremo autoritarismo e que poderiam verificar, nós poderíamos ter regras menos punitivistas do ponto de vista das prisões cautelares, sobretudo a prisão preventiva, que é aplicada hoje. Me parece que houve a banalização, me parece que muitas pessoas, e aí há que se fazer uma meia-culpa. Eu não posso aqui somente apontar o dedo ao Ministério Público, porque promotor nenhum, Ministério Público algum, decreta a prisão de quem quer que seja. Muito embora um promotor recentemente tenha mandado um réu para solitária. Mas em que pese esse fato, ele ter se proclamado magistrado, né, para um concurso que ele não fez, ainda assim, só quem decreta a prisão no Brasil é o Judiciário. Então, o Ministério Público pede muitas prisões, mas o Judiciário também defere muitas prisões. Essa que é a questão, né? Defere muitas prisões. Quem prende, né? A história de que a polícia prende e a justiça solta é mentirosa, porque quem prende é o Judiciário. Sem dúvida. Né? E o Brasil hoje é o terceiro país com a maior população carcerária do mundo, tanto em números absolutos quanto em números proporcionais à população. Sublinha em negrita, por favor, o hoje, porque muito pouco tempo vai ser o segundo. Ele está caminhando para ser o segundo. Mas é isso que eu queria perguntar ao senhor. Eu li hoje de que a cada 2 dias morre um preso no sistema prisional. Né? Eu li isso hoje. E fiquei abismado com isso. O senhor leu há algum tempo atrás, né? Não, mas eu já tinha lido sobre isso, mas hoje, né, antes de vir para cá, eu estava lendo mais detidamente essa questão, até porque eu sabia que eu ia encontrar com o Dr. James Walker. Então, nós temos aqui um problema. Eu ouvi de um preso uma vez, para cada crime que o Estado condena e encarcera uma pessoa, ele possibilita que o Estado cometa uma centena de crimes contra essa pessoa. Né? E ele falou assim, mas por que você não, né, os presos não falam isso com os seus advogados? Assim, às vezes falam, mas se o advogado tomar alguma providência, ele coloca em risco a própria vida do preso que está entregue, né, às mãos do Estado. E quando eu li isso, de que no Brasil
a cada 2 dias morre um preso, né, e de causas diversas, né, muitos dos quais com tuberculose, de doenças e não só de causas não apuradas. Como é que fica uma situação dessa quando o advogado ouve do preso uma violação do seu direito, um abuso, e que se ele buscar garantir esse direito do preso, ele coloca o preso, a própria vida do preso em risco? Essa é uma questão que nos toca profundamente, porque o nosso espírito humano não pode se esvair diante desse estado de coisas que nós nos deparamos diariamente. Primeiro eu gostaria de destacar sobre essa colocação que esses dados estão para muito além disso aí. Um preso morre diariamente no sistema penitenciário do Rio de Janeiro. Um preso morre diariamente, das mais diversas causas, seja por violência ou por doença. Então, um preso morre diariamente no nosso sistema penitenciário, que é altamente perverso, que é, na verdade, um depósito de carne humana. E tem preferência pela carne pobre e pela carne negra, especialmente. Então, um sistema programado para promover uma asepsia social. Pessoas como nós não somos regularmente a clientela do sistema de justiça criminal. Então, aqueles depósitos de gente, de carne humana, preferem determinado tipo de clientela. Mas eu gostaria de acrescentar um dado. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos que declara que o sistema carcerário brasileiro se encontra num estado de coisas inconstitucional. Ou seja, se o Supremo, numa decisão, já reconheceu o estado de coisa inconstitucional do sistema prisional brasileiro, todo preso hoje no Brasil, toda prisão é um preso ilegal. Todo preso. Agora, o que não pode, aí eu volto àquela importação anômala, uma importação quase esquizofrênica do que faz o Supremo, daqueles institutos que lhe interessam, né? Nós estamos ali com novos iluministas no Supremo, né? Uma composição. Essa composição entra para a história do Supremo Tribunal Federal, mas o que acontece é o seguinte: naquilo que interessa, a jurisprudência do Supremo vira quase uma lei complementar à Constituição. No que não interessa, deixa como está. Essa é uma questão que não interessa, porque preso dá muito pouco voto, preso não dá popularidade, mas algo que nós aqui, os ministros do Supremo e toda a população, nós não podemos esquecer jamais. O efeito do encarceramento, ele é bumerangue. Ninguém joga todo mundo para dentro da prisão esperando que eles morram lá. Eles vão voltar. E aí nós temos que entender o que nós esperamos que volte. O que se espera que volte? Doutor James. Ciro, ele falou uma coisa, eu vou passar a usar essa expressão. Não é vou citar a fonte. Apenas para falar, quando falar, né, do Supremo, do atual momento, assim, esta composição ficará na história. Ficará. Ponto. Eu acho que não precisa dizer mais nada, né? Nunca antes na história do Brasil tivemos uma composição como para homenagear o meu líder. Na esteira da pergunta que a Cláudia Cataldi fez, que condutas o senhor descriminalizaria? Nós estamos aí, o Supremo está discutindo a questão do aborto, por exemplo. Qual é a sua opinião a respeito da descriminalização do aborto? Essa é uma conduta que não há razão, desculpem, para continuar criminalizada, porque muito antes dessa sanha punitivista, dessa necessidade estatal de imputar crime ao indivíduo, existe o direito constitucional da mulher de preservação da sua autonomia, da sua vontade, da sua saúde, né? Então a mulher pode e deve exercer esse direito. Ali há um conflito de princípios onde deve prevalecer o direito da mulher. Isso é inequívoco, mas existe uma série de condutas e desacato. Desacato é um crime que invariavelmente encobre um outro crime, que é o crime de abuso de poder. O desacato, ele nasce justamente para encobrir uma conduta de abuso de poder. E agora eu vou desacatá-lo. E o uso e comércio de drogas? Esse é um problema altamente complexo, né, que não se resolve num estalar de dedos, não se resolve numa entrevista, mas que nós podemos apontar uma série de caminhos, inaugurar novos olhares sobre isso. Primeiro, pegar paradigmas, modelos que deram certo,
como mesmo aqui ao lado no Uruguai, como em muitos estados americanos. Eu queria falar do que pode dar certo, Cláudia, desembargador Damasceno, minha vice-presidente Flávia Frost, queria falar sobre o que pode dar certo, começando pela ideia a contrário senso, pelo que deu errado. Pessoas muito radicais, muito punitivistas, pensam o seguinte, desembargador Darlan, que relativamente às drogas, ou relativamente a quase todos os crimes do Código Penal, o que pode modificar a estrutura de persecução penal e reduzir os índices de criminalidade é a elevação de pena. E isso nós já tivemos a proposta e o modelo empírico absolutamente equivocado no Brasil. Porque quando eu estudei Direito Penal, ainda na década de 80, na universidade, a lei que regia os crimes de droga no Brasil era uma outra lei, a 6368/76. Né? Essa lei tinha ali as suas penas em abstrato, num patamar, e foram sobremaneira elevadas com uma nova lei que se sobrepôs a essa 6368/76, a atual lei de drogas, e todos os crimes, todas as penas em abstrato foram elevadas sobremaneira. E alguém viu, com essa elevação de penas de lá para cá, algum índice de criminalidade, de tráfico reduzir no Brasil? Não, muito pelo contrário. Todos os índices de tráfico no Brasil, de lá para cá, o proibicionismo, inclusive, ele provocou uma violência muito grande, né? Exatamente. A corrupção policial. A corrupção policial, a venda de armas, né? O interesse do traficante em se armar, essa relação promíscua com a polícia, corrupção generalizada. Então, esse proibicionismo, ele, historicamente, ele está fadado ao insucesso. Ele não tem dado certo nas últimas 40, 50 décadas. O que nós poderíamos pensar? Em mudar o modelo, em estabelecer um novo paradigma. E aí eu trago um outro paralelo. Na lateralidade disso, nós poderíamos falar, porque droga não é só essa que, não são só essas que o sistema capitalismo ocidental estipulou como drogas, a heroína, a cocaína, a maconha e coisa e tal. Não, não é só isso, não. Droga é tudo aquilo que pode, de alguma forma, alterar o estado, a psique humana. Açúcar é droga. Entorpecer. Açúcar é droga. Café, chocolate, açúcar. E, sobretudo, aquela que você compra na padaria, no mercado, que é a cervejinha do final de semana e que é largamente difundida e associada a mulheres bonitas, ao camarada sarado e tudo mais. Então, esse tipo de droga, a droga lícita, ela fere, atinge e causa muito mais prejuízo à sociedade. Quantas pessoas morrem vítimas de acidentes de trânsito porque estavam alcoolizados? Aí eu pego a violência doméstica, né? Pois é. Não se tem registro dos homens que usem a cannabis sativa, que fumem a maconha, que agridam a mulher. Muito pelo contrário, fica todo relaxado lá, né? Mas, agora, com o álcool... É estimulante. Gera uma agressividade. Mas eu queria só... Muitos amores começaram... com essa fumaça. Fumaça da paz. Mas eu queria só finalizar. A maresia. Eu queria só finalizar esse paralelo do que aconteceu com a lei seca nos Estados Unidos. Ora, em determinado momento, final da década de 20, início dos anos 30 nos Estados Unidos, o que nós verificamos ali naquele país? Que havia um combate, até por base do governo americano daquela época, por base religiosa, havia um combate gigantesco ao consumo de álcool, lei seca. As pessoas iam presas, era a chamada cana dura. E o que aconteceu anos depois? A descriminalização. O consumo do álcool foi liberado. E o que acontecia naquela época? Uma polícia altamente corrupta, sobretudo em Chicago, o crescimento de máfias de venda de, aspas, droga, álcool, naquele momento. Aqui é a mesma coisa. Seria muito mais simples se o filho do pobre, da classe média do rico, que quisesse usar qualquer tipo de droga, fosse buscar na sua farmácia da esquina, com selo de garantia, apresentando sua identidade e com consumo regular, com consumo fiscalizado, enfim. Deixa eu voltar à questão do aborto. Eu tenho um amigo, que é professor da Universidade da PUC de Campinas, que trabalha com aborto legal. E ele diz que ele é contra o aborto. Como você trabalha com isso, eu sou contra. Aborto sangra, dói, né, causa mal-estar, mas eu sou contra a criminalização da mulher
né, que pratica o aborto. Porque esse é um crime que apena apenas as mulheres pobres, né? Porque a mulher que tem dinheiro, né, ela se interna numa clínica de luxo, né, diz que está com resfriado e sai horas depois ou no dia seguinte, né, sem registro de que o fez. É a mulher pobre, né, e das complicações do aborto, que acaba sendo criminalizada, apenada, não é isso? Isso corresponde a... E a discussão é sobre descriminalização, é deixar de ser crime, não é liberação, como diz Dom Orani, né, num vídeo que ele está difundindo por aí, né, até com uma certa má fé, dizendo que vai liberar, né, não vai nascer mais ninguém, né? Quando o que serve é o seguinte, olha, ainda que seja contra, ainda que, né, que seja pecado, que continue a ser pecado, e que continue sangrando, que continue doendo, apenas não será mais crime, apenas não será mais apenado pelo Estado. Doutor Damasceno, ninguém aqui está acometido de síndrome de Herodes. Isso tem que ser dito por Dom Orani, a quem eu tenho o máximo respeito e sou um profundo admirador, embora tenha divergência. Embora ele tenha me despejado, eu também admiro muito. Mas deve ter sido a igreja, não Dom Orani. Mas... Não, ele censurou, e o diálogo foi com ele. Ele participou da censura. Imagino. Mas o que acontece é que o abortamento, enquanto crime... O abortamento que produz o aborto é só o que é expelido da mulher, né, que é o feto morto. E o abortamento ele tende a vitimar a mulher, invariavelmente. E isso que foi dito pelo senhor é uma verdade, porque no final das contas, o direito penal é um instrumento de segregação de classes. É um instrumento de dominação de classes, é um instrumento de manter cada um no seu lugar, sobretudo o pobre, bem distante, não só o pobre, mas os indesejáveis, e essa é a maior verdade de todas relativamente ao abortamento, é que a mulher rica, ela vai ao hospital de luxo aqui em Copacabana e faz o seu abortamento ali com um tratamento VIP 5 estrelas. E as mulheres que precisam, que passam por situações que necessitam de um abortamento, essas são submetidas a verdadeiras sessões de tortura e, no mais das vezes, vem a óbito junto com o feto. E quanto a essa mulher, ninguém quer se preocupar. Para essa mulher não existe Deus nem igreja. Agora, James, o senhor é um advogado... Dona Flávia não consegue falar. Eu não consegui perguntar ainda. Com bastante sucesso. Mas eu quero ouvir a pergunta da Flávia, porque é sempre melhor do que a minha. Minha vice-presidente vai vir com uma pergunta para me derrubar. Obrigada. Presidente, como nosso timoneiro, né, lá na Anacrim, e eu ouvi o seu comentário na segunda pergunta que foi feita pela jornalista Cláudia Cataldi, no sentido de que a advocacia criminal ela serve como instrumento para a busca dessa dignidade da pessoa humana, desse respeito aos direitos humanos que o professor Damasceno nos disse aqui. E aí, a minha pergunta é, de que maneira, nesse momento de supressão de direitos fundamentais, né, nós temos um Código de Processo Penal criado, gestado, né, durante a ditadura militar, com uma Constituição garantidora, que instrumentos o advogado criminalista deve ou pode utilizar, para além dos instrumentos corriqueiros, do habeas corpus, né, daqueles que nós usamos no dia a dia, para fazer valer as garantias constitucionais nesse momento de supressão de garantias? Que outros instrumentos nós devemos buscar? A minha pergunta era mais fácil. Era mais fácil. Essa pergunta da doutora Flávia era para colocar aqui várias carteiras, né? Uma turma de doutorado, porque é uma pergunta, casca de banana de quem quer ser o presidente. Mas... Olha, tem as cartas, essas coisas, né? As cartas dos universitários, a gente pode... Mulher, loura, inteligente. Eu tô mal parado, desembargador, mas vamos lá. Eu tento responder isso aí da seguinte forma. Hoje os instrumentos que nós temos são aqueles jurídico-legais usados diuturnamente pela advocacia criminal. Sobretudo o instrumento da habeas corpus, que é altamente combatido nos tribunais brasileiros, sobretudo no Supremo, que tenta esvaziar a possibilidade de impetração. Mas eu penso que nesse momento, nós estamos vivendo uma quadra de
em que as instituições estão se colocando frente a frente. Nós vimos isso, um enfrentamento do Supremo Tribunal Federal com o Parlamento. É um enfrentamento a ponto de um ministro determinar a intimação de um senador e ele dizer que não recebia. E esse tipo de enfrentamento. Então, mais do que nunca, eu penso que o que a advocacia deve e pode fazer é se fortalecer do ponto de vista institucional também, para que o advogado, doutor Damasceno, não seja mais só aquela pessoa física, um indivíduo com a sua OAB na mão, o seu conhecimento, enfrentando uma instituição forte do outro lado, para que o advogado não enfrente a instituição da polícia, toda a polícia. Quando ele vai à delegacia, ele não está ali no enfrentamento, e entenda, o bom enfrentamento, né, a dialética de respeito, urbanidade e técnica, sobretudo, mas o enfrentamento ali é de um advogado individualmente contra a polícia, porque o delegado ele carrega consigo aquele espectro institucional da polícia. No Ministério Público, a mesma coisa, ele não enfrenta o poder, a força, o conhecimento e a técnica de um promotor, mas de toda a instituição Ministério Público. E o advogado está sempre sozinho. Por isso a importância de uma instituição como a Anacrim. Nós nos tornamos um corpo. Cada advogado hoje é uma célula que forma um corpo forte chamado Anacrim, que já está, como bem disse no começo do programa, doutor Ciro Darlan, por todo o Brasil, quase no Brasil inteiro, e hoje nós conseguimos criar uma teia de relacionamento que o advogado do Rio precisa falar com o advogado do Acre imediatamente, porque hoje os meios de comunicação são instantâneos, e isso faz com que o advogado se sinta protegido do ponto de vista institucional para esse enfrentamento que, no mais das vezes, é desigual, tá? Explica melhor para o espectador quais foram as implementações que a sua gestão, que a vossa gestão está fazendo na Anacrim, para quem está em casa e para quem é advogado criminalista que ainda não está participando da associação? Então, legal essa pergunta, Cláudia. A Anacrim, ela foi criada não tem muito tempo, né? Mas ela já chegou assumindo o protagonismo de representatividade da advocacia criminal no Rio de Janeiro. No nosso lançamento nacional, que foi na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, onde nós tivemos a honra e o prazer, o privilégio de empossar vários membros honorários, inclusive um deles, o Dr. Ciro Darlan, é nosso membro honorário da Anacrim. Só não recebi ainda o escudinho. Eu quero o escudinho aqui. Ter recebido o título de membro honorário atribua ao presidente. Não ter recebido o escudinho é a vice-presidente que pode cobrar dela. Mas tem uma caneca. A caneca foi o presidente que trouxe. Então tá bom. Mas, não, ela é chefe, eu sou só um soldado. Mas o que acontece é o seguinte, nós criamos esse corpo de cooperação mútua, criamos canais próprios de comunicação para cada estado da federação. Existe um presidente, um vice-presidente, uma diretoria, uma ouvidoria. A ouvidoria tem que ser exercida necessariamente por mulheres para nós gerarmos, primeiro, paridade, segundo, para que nós possamos dar às mulheres a possibilidade de um lugar de fala especial, para que a mulher diga o que está passando na advocacia criminal. Depois disso, nós temos grupos de WhatsApp próprios para essa intercomunicação. Criamos em todos os estados, já temos em 8 estados constituídos, comissões de defesa da prerrogativa, que anda ali ombreada com as comissões de defesa da prerrogativa da OAB. Ou seja, é uma união de forças, é uma união de interesses de defesa da advocacia criminal. Então são diversas medidas, e aí páginas nas redes sociais, tudo isso vai gerando o quê? A aproximação. Nós sempre estivemos muito distantes. Foi um feito. Isso foi muito registrado num vídeo feito lá no evento de lançamento nacional pelo querido amigo, professor Clóvis Sayone. Ele disse que nos 55 anos de advocacia criminal dele, ele nunca tinha visto algo dessa natureza como é a Anacrim hoje, que nós reunimos no mesmo espaço, uma segunda-feira à noite, quase 350 criminalistas, e estando ali alguns dos maiores ícones da história da advocacia criminal brasileira, como Barandier, como Mestieri, o próprio Clóvis Sayone, Alexandre Dumas. Isso é um feito histórico pra gente, e me orgulha muito estar participando disso, deixar o meu nomezinho ali humildemente registrado como alguém que foi o interlocutor da possibilidade de união da nossa classe. E o site, para que o nosso telespectador saiba e tenha informações, O site da Anacrim é o www.anacrim.adv.br.
Eu ia fazer uma pergunta, mas eu achei a pergunta da doutora Flávia de suma importância, porque é preciso mesmo haver esse fortalecimento através da coletividade dos advogados. Por exemplo, grandes temas que estão sendo discutidos hoje no Supremo Tribunal Federal, a questão do aborto, é de um partido político, é o PSOL que promoveu esse processo, provocou o Supremo a se manifestar. A questão do sistema penitenciário, que foi declarado aí... A inconstitucionalidade do Estado de Coisas. A inconstitucionalidade do Estado de Coisas também foi uma iniciativa de um partido político. Se houver uma instituição, um coletivo de advogados que lida com esse problema diuturnamente, vai ser uma verdadeira revolução. Então, eu quero dar parabéns ao senhor, à doutora Flávia, por essa iniciativa e que efetivamente toquem em temas como esse, o sistema penitenciário, o sistema socioeducativo, essa questão, essa loucura de discutir a redução da maioridade penal, são temas de interesse nacional que precisa de defesa. Porque ataque tem muitos. Muita gente atacando, muita gente jogando pedras. Inclusive tem uma frase sua aí muito importante. Tem pedras aí, então pode começar a jogar que eu aguento. É uma frase sua e o senhor, inclusive, assumiu agora também o Instituto dos Advogados do Brasil, essa instituição centenária. E como foi a sua chegada a essa instituição, professor? Foi uma honra muito grande. Recebi o convite da nossa presidente, doutora Rita Cortez. Eu queria deixar aqui registrado que a Casa de Montezuma, o Instituto dos Advogados Brasileiros, é uma instituição quase bicentenária. Ela é a mãe da Ordem dos Advogados do Brasil. Tem uma história muito bacana e é uma história de empoderamento feminino. Porque... a Rita esteve aqui. Esteve aqui, né? A advogada Mirtes Campos, né? Eu não sei se ela contou essa história, mas a advogada Mirtes Campos, nós temos essa peculiaridade no Rio de Janeiro, doutor Damasceno. A primeira mulher advogada do Brasil, chamada Mirtes Campos, é do Rio de Janeiro. Ela é fluminense, do município de Campos, que fica 300 e poucos quilômetros daqui, e ela, ainda no século XIX, tentava ser advogada e não conseguiu no primeiro momento. Não existia a Ordem dos Advogados, só existia o IAB, que é a célula máter da OAB, e ela tentou se filiar ao IAB para se tornar advogada e não conseguia, porque vejam que coisa, né? Como a advocacia proporcionou uma evolução social e de paridade para as mulheres. Porque essa Mirtes Campos, enquanto mulher, ela era órfã. O pai havia morrido. E naquele momento, se a mulher quisesse ascender a um cargo, por exemplo, de advogada, ela tinha que ter a autorização do marido ou do pai. Ela não tinha nem marido, nem pai. E ela foi levada ao escrutínio no IAB para tentar ascender ao cargo de advogada da época, e o que lhe foi negado pela primeira vez. Na segunda, também foi negado, mas ela conseguiu num recurso. Isso faz parte da história. Aliás, nós precisamos fazer justiça aqui, eu tenho toda razão, remontar essa história. Quem editou a lei, que é chamado Estatuto da Mulher Casada, e tirou esse status da mulher, de pessoa relativamente incapaz, precisando de uma outorga do marido para praticar qualquer ato da vida civil, foi o presidente João Goulart. E isso enfureceu os setores conservadores. Muito. A própria igreja, ela toda, ou quase toda, apoiou o golpe militar de 64 por causa dessas medidas do presidente João Goulart. A igreja vem execrando a mulher desde Eva, mas isso é uma outra questão. Mas exatamente, o presidente João Goulart. Em 1962. E eu friso essa questão porque foi uma chegada muito importante na minha vida pessoal e profissional, na minha carreira, sobretudo na minha carreira acadêmica. Eu já fui integrado a 2 comissões lá no IAB, convocaram o meu trabalho e eu me apresentei como um colaborador, tanto na Comissão de Direito Penal quanto na Comissão de Compliance do IAB. Estou lá desenvolvendo trabalho junto aos presidentes. Foi um convite da nossa presidente em 175 anos de história do IAB. Essa é a segunda presidente mulher em 175 anos. Essa é somente a segunda mulher, que venham muitas outras, a gente precisa disso. E lá no IAB nós já levamos a Anacrim e nos próximos dias todos vão assistir
aí pelas redes sociais um ato da Anacrim, através de mim e da doutora Flávia, assinando um convênio de cooperação acadêmico-técnico-científica com o IAB, o que é muito enriquecedor para nós. Doutor James, o senhor é especialista o senhor falou aí em compliance criminal. Como é que funciona isso? E qual é o objetivo? O compliance no Brasil ainda engatinha, né? O compliance tem um marco, um divisor de águas da sua atribuição. O que é compliance? O compliance compliance vem do verbo inglês to comply, que significa conjunto de regras, normas e princípios voltados a prevenir, detectar e remediar atos de desconformidade. Por que eu falo desconformidade? Nasceu para... Eu acho que para mim piorou mais ainda. Antes, vai no inglês, que o meu inglês é pouco, mas vamos talvez eu consiga entender melhor. Antes era um mecanismo de combate à corrupção. Certo? Antes era um mecanismo de combate à corrupção no seio corporativo. Porque as grandes corrupções, doutor Damasceno, elas se dão onde? Na relação, na dialética público-privado. Não é a corrupção do camarada que paga uma cervejinha para o guarda, que está igualmente errado. Mas as grandes corrupções, aquelas que vitimaram, por exemplo, a Petrobras na Lava Jato, elas se estabelecem entre as empresas. E as empresas privadas, as grandes empreiteiras, por exemplo, e o poder público. É nessa relação... Aliás, é interessante isso que você está falando. Nós entrevistamos aqui outro dia o jornalista Aristóteles Drummond. Sim. E eu não tive a oportunidade de falar para ele, que ele falou da corrupção, que corrupção é uma prática do mercado. Sim. Não é uma prática estatal. Não é, não. Pode envolver um agente público, mas a prática é prática do mercado. Aliás, essa é uma referência equivocada do Brasil, que o grande agente da corrupção é o agente público, ao contrário. Ora, é muito fácil, não precisa ser um gênio do direito para entender que se eu pago a um agente público 10 milhões de reais de suborno, é porque eu, enquanto empresário, ganhei pelo menos 100 vezes isso. Quem lhe daria, Cláudia, 10 milhões de reais? Só quem pudesse ganhar. Eu daria. Em cima da sua conduta. Eu usei o exemplo errado, né? Para a Cláudia, muita gente vai querer dar. Mas quem me daria 10 milhões de reais se não fosse ganhar 100 vezes isso pelas minhas práticas? Então, o agente público, ele é a parte menor, é a parte fraca no crime, que é um crime bilateral. A corrupção é sempre um crime bilateral. Mas ainda... A corrupção, e hoje não é mais crime, né? A corrupção, né? E antigamente, quando era criminalizado ainda, no artigo 240 do Código Penal, o adultério. Né? Também era bilateral. Agora, James, explica pra gente, pro público, talvez tenha dificuldade de compreender essa coisa da prestação de serviço de compliance, porque se a empresa corrompe, por que ela contrata o advogado para a prevenção? Qual o interesse? É porque, no final das contas, o que acontece? Hoje nós temos várias leis de anticorrupção. Quando eu falei que o compliance ele serve para resguardar a não ocorrência de desconformidade, é porque nasceu para prevenir corrupção. Mas isso, o espectro foi se alargando. Eu vou dar um exemplo aqui. Se a tua empresa reiteradamente tem um diretor que pratica assédio sexual, a tua empresa está em compliance ou não compliance? Está em conformidade ou em desconformidade? Mas o que tem a ver o assédio sexual com corrupção? Então nós vimos isso, por exemplo, na indústria cinematográfica americana. E isso vai gerando o quê? A perda reputacional, a desestabilização de diversas empresas, e isso gera uma afetação da economia como um todo. O que acontece com o profissional da área criminal no compliance, o criminal compliance? No final das contas, todas as condutas imputadas às empresas refletem um crime. Então, no Brasil, nós temos uma lei própria de compliance, uma lei que está em vigor, uma lei federal, a Lei 12846 de 2013, que é a Lei Brasileira Anticorrupção. Essa lei criou ali dispositivos no artigo 5º, nos seus 5 incisos, ela diz ali quais são os atos lesivos à administração pública. Não é qualquer ato, desembargador, que é atribuível a uma empresa brasileira para que ela seja apenada na esfera civil e administrativa relativamente a ofensas ao erário público. Tem que ser aqueles atos previstos no artigo 5º, incisos 1 a 5 da Lei 12846. Mas olha só o que o legislador fez. Se o Lenny Streck estivesse aqui, ele diria que o legislador deu um drible da vaca hermenêutico. O que ele fez? Ele criou um espelhamento entre os atos lesivos à Constituição Pública, à administração pública, e crimes previstos no Código Penal. Então, para cada ato lesivo,
há um espelho de quê? De um crime. Ora, se nós sabemos que a pessoa jurídica ela tem personalidade por ficção, teoria de Savigny, o que acontece? Toda vez que uma empresa pratica um ato lesivo à administração pública, na verdade, quem praticou esse ato foi um agente da empresa. Diretor, sócio, CEO, dê o nome que você quiser. Essa pessoa será responsabilizada criminalmente. É aqui que entra a proteção jurídica de um criminal compliance. Maravilha. Delação premiada. O senhor já falou aí várias vezes dessas importações. Que benefícios e malefícios essa importação trouxe para o direito brasileiro? Eu tenho uma atuação relativamente forte, né? Não chego a ser o Cacai, um abraço para o Cacai, meu amigo, mas eu tenho muita atuação na Operação Lava Jato, tanto em Curitiba quanto aqui no Rio de Janeiro. E tenho me deparado muito com esse mecanismo da delação, sobretudo na sua modalidade imposta pela Lei 12.850, Lei das Organizações Criminosas, e eu digo que esse mecanismo, esse instrumento, esse instituto, ele não é de todo mal, não é. Eu sou contra crucificar o advogado que se vale desse mecanismo, sobretudo quando o cliente pede, quando o cliente quer. O que eu entendo é que esse mecanismo ele deve sofrer algum tipo de regulamentação no Brasil. Ele está previsto na Lei 12.850, mas ele está colocado de uma forma que permite uma discricionariedade muito grande. Estão errando a modulação daquilo que se pretende e, o que é pior, aí, mais uma vez, eu sei que eu estou aqui ladeado por grandes magistrados, a quem eu respeito e admiro muito, mas é o judiciário que está chancelando esse estado de coisas. Quando o Ministério Público, na colaboração, que nada mais é, a colaboração tem caráter, inclusive, privado, ele é um contrato. A colaboração é um contrato que eu faço contigo. Olha, eu sou Ministério Público, você é investigada nesse inquérito, investigada aqui nesse inquérito, e eu vou propor o seguinte: a sua pena é essa, o cumprimento é dessa forma, inclusive fora dos padrões previstos na LEP, fora dos padrões previstos nas penas do Código Penal, e aí impõe uma série de coisas, entrega para o juiz, e muitas vezes o judiciário pensa o seguinte, aquele magistrado pensa o seguinte: pô, eu estou com 600 processos, agora eu estou com 599, porque esse aqui é só bater o carimbo e assinar. E bota isso para frente. Agora, James, nessa alheta sua aí com relação à atuação do Ministério Público, eu queria que você falasse do uso da prisão cautelar como instrumento para se obter delação premiada. Essa é uma outra perspectiva equivocada daquilo que se tem feito no Brasil com esse instrumento que é a delação. A delação, nós não podemos deixar de ver, naquela terminologia empregada pelo querido amigo César Roberto Bittencourt, que a criminalidade, ela evoluiu. Nós estamos vivendo um tempo de sociedade com contornos líquidos, né? Empregando a ideia de Bauman, empregando Bauman, mas é uma sociedade que se transforma a todo tempo, que não tem uma forma. Qual é a forma da sociedade? Não sei. É uma forma que quiser, uma forma livre, uma forma de liberdade, né? Se eu sou homem e quiser casar com outro homem, me caso, é uma forma livre, uma sociedade de contornos líquidos. Mas o que acontece nesse particular aspecto? Há que haver uma regulamentação. E a espontaneidade fica onde? Pois é, há que haver uma regulamentação. Não houve regulamentação no Brasil. Como esse instrumento é um instrumento de coercibilidade, o que está sendo verificado na Lava Jato? Para quem está dentro da Lava Jato, como eu estou em vários processos, em mais de 12 processos, a gente verifica o seguinte, na prática: a Polícia Federal do Paraná investigou muito pouco ou quase nada. Todo o desenrolar da Lava Jato se deu através das delações. Não houvesse a delação do seu Paulo Roberto Costa lá atrás, a Lava Jato não seria 20% do que é hoje. Então, a delação foi usada como instrumento de coerção para obter novas delações. Pois é, isso que eu queria te perguntar. A ideia, né, da delação, né, como modalidade de colaboração, leva uma pessoa a sofrer uma pena menor, ou a cumprir a pena em situação melhor, ou ficar até mesmo isento do processo ou da pena, prestando informações sobre práticas, estando numa estrutura hierárquica, né, daqueles que estão em posições hierarquizadas superior à sua. Agora, não basta falar, né? A pessoa que fala tem que comprovar, ou aquilo que ele falou tem que ser comprovado por outras investigações. E parece que isso não está acontecendo
né, na Lava Jato. Parece que as delações têm sido tomadas como, né, prova testemunhal e acabou. Essa é uma reclamação que tem sido feita. Nos seus processos, teve algum caso dessa natureza? Ou o senhor conhece algum caso dessa natureza? Eu posso dizer que em metade dos meus processos na Lava Jato isso aconteceu. Existe uma distorção epistêmica relativamente ao instrumento da colaboração no Brasil. Qual seja, nós verificamos invariavelmente que as pessoas perdem a noção de que colaboração não é prova. Colaboração é meio de produção de prova. Então, se nós temos a colaboração como um meio, e a lei fala isso a 12.850, meio de produção de prova, como é, por exemplo, a escuta telefônica, estão na mesma categoria. Então, a colaboração sendo um meio de produção de prova, ela é um meio para se produzir a prova. Mas qual é a prova que se produz a partir da colaboração na Lava Jato? Uma outra colaboração. Então, é a colaboração da colaboração. Eu pego essa colaboração... Como que resolve isso? Porque para todo o resto dos brasileiros, não os experts como vocês, como que se resolve isso? Porque, trocando em miúdos, parece assim, cada um para se livrar, fala um monte de coisa e passa e marca uma reunião para marcar a reunião, é isso? Olha, como a gente se livra disso, Cláudia? Eu vou te dizer que nós tivemos aqui um acovardamento, eu não gostaria de usar esse termo, mas houve... O judiciário se apequenou diante da Lava Jato, o judiciário como um todo, e aí foi um efeito cascata que chegou ao Supremo, e cabe ao Supremo hoje restabelecer a ordem e dizer não a esse estado de coisas. Doutor James, o senhor citou aqui advogados famosos, o senhor é um deles, né, o Cacaio, todo mundo quer ser amigo do Cacaio. Não sei se todo mundo quer ser cliente do Cacaio, mas qual a diferença entre ser o Cacaio, ser o James Walker e ser advogado do NEM? Por que essa criminalização? Nenhuma. A criminalização vem, primeiro, dos veículos de comunicação. Sobretudo dos veículos de comunicação. Porque eu tenho falado isso em algumas palestras, em algumas aulas. Hoje, nós poderíamos aqui, num intervalo comercial, em alguma coisa, vender café, chocolate, cerveja, mas não existe produto para a televisão brasileira, sobretudo para a televisão, mas para todos os veículos de comunicação, produto mais vendável do que o crime. O crime é tech, o crime é pop, o crime é tudo. Nada é mais vendável do que o crime. Por quê? Se você pegar, Cláudia, o horário do Jornal Nacional, você vai ver, faça isso hoje, que 60%, 70% do horário daquele telejornal é utilizado com notícias voltadas para o crime. Porque isso interessa. Porque na Roma Antiga, os caminhos de primavera da Roma Antiga eram muito visitados, mas jamais se tornaram tão famosos quanto o Coliseu, onde se cortava cabeças. Então o crime, ele gera essa comoção, ele se torna um produto altamente rentável. Você anunciar no intervalo de um telejornal, dando a notícia da morte do Nardone, vende muito mais do que falar da Madre Teresa de Calcutá. Então o crime é altamente rentável. Se você coloca mais clientes nas mãos do James, do Cacai, da doutora Flávia e sob a pecha de criminoso e debaixo da espada da justiça, isso gera muito mais produtos, muito mais clientes, muito mais mídia, muito mais audiência, portanto, mais dinheiro. Doutor James Walker, presidente da Associação Nacional da Advocacia Criminal. Que alegria recebê-lo aqui para essa aula maravilhosa que nós tivemos aqui com a assessoria do desembargador João Batista Damasceno, a jornalista Cláudia Cataldi e a doutora Flávia Frois. Foi uma alegria muito grande, o senhor nos deu aulas de direito, aulas de humanismo e que a Anacrim crie muitas arestas, muitas aberturas. Nós temos sempre do Álvaro da Camélia que nos manda uma lembrancinha para presentear as nossas mulheres que nos ajudam. Então eu queria que a Thaís, a nossa produtora, parabéns, fizesse aqui a entrega. Obrigada, Álvaro. Cláudia, e também. Isso, grande abraço ao Álvaro, gosto muito do Álvaro. Álvaro da Camélia. E esse nosso programa, Encontro com a Justiça, teve a direção do Celso Goulart, a imagens do Rafael Neves e a produção do
Paulo Marinho, grande Paulo Marinho, que trouxe outro dia um homem super extrema-direita, mas que foi um programa muito bom. A Tayana Alcântara e da querida Márcia Góes, que está voltando à nossa produção. Por isso, não percam esse programa e assistam na próxima quinta-feira também o programa Encontro com a Justiça. Até lá, companheiros da TV Comunitária, Canal 6 da NET do Rio de Janeiro. Obrigado.